Olá, tudo bem? Meu nome é René Matos e esse aqui é o canal Biblioteca Ambulante. Antes de começar a falar, hoje eu vim falar do livro O Mundo de Sofia. Eu quero tentar passar um pouco do que eu li, do que eu aprendi sobre esse livro. E antes de falar desse livro, eu quero agradecer já alguns inscritos no canal. Se você está entrando hoje através desse vídeo pela primeira vez, eu peço que você dê um joinha lá, curte pra mim, tá bom? E se inscreva também. Quem sabe assim, na próxima vez que você e também tem do lado, quando você se inscrever, tem um sininho. Você clica no sininho também, porque assim que todos os vídeos que eu for postar da próxima vez, você já recebe uma notificação também, tá bom? Eu quero agradecer também já o Marcos Amaro, um grande amigo meu também aí, e o Alan Carvalho, pelos comentários que já fizeram no primeiro vídeo que eu postei, já há uns 2 dias. Nesses 2 dias já recebi uns 7 inscritos. Espero que aumente um pouco mais e que a gente possa fazer mais novos amigos, né? Obrigado a todos vocês que de uma forma já têm me incentivado a colocar mais vídeos no canal, ok? Bom, sobre o Mundo de Sofia, é um livro que eu já li faz há muito tempo. Desde quando eu comecei eu estudava no ensino médio, quando começou a aprender sobre filosofia. Na época, quando eu estudava, eu terminei o ensino médio foi em 98, faz tempo, hein? E eu comecei, acho que foi em 95, 96, se não me engano, uma professora falando sobre filosofia e começou a explicar sobre esses assuntos. É um assunto que eu sempre viajei, assim, um assunto que eu sempre me encantei. E na época ela citou esse livro, eu busquei, comprei na época, né? Já li umas 2 ou 3 vezes, ou mais, não me lembro quantas vezes. E esse livro aqui me encantou. Eu quero falar um pouquinho sobre ele para vocês entenderem um pouco mais sobre o autor também, né? Então, O Mundo de Sofia, né? Da Companhia das Letras. Ele tem 547 páginas. É um livro que no começo, quando eu li, logo naquela fase, é um livro que mexeu um pouco, porque ele, ao mesmo tempo que ele é fácil, ele é um pouco denso também de se entender. Ele, ao mesmo tempo que é um livro destinado às crianças a aprender sobre filosofia, e também um livro que, além de ser um pouco meio romanceado, meio com bastante informação, com bastante dicas sobre filosofia, ele também é um pouco didático também, porque ele ensina de uma forma ou outra, né? Então a narrativa desse livro, a história desse livro, fala de uma menina chamada Sofia. Essa menina está numa fase de idade entre 14 e 15 anos, aquela fase em que entramos na fase da adolescência, uma fase de mudança do corporal, física, emocional, né? Vamos por assim. E nesse período dela, ela começa a receber algumas cartas, alguns bilhetes na sua caixa postal. É, durante a narrativa começa a surgir alguns personagens, né? Como um cartão postal destinado para ela entregar para uma menina chamada Hilde, com H, tá? Hilde, acho que é assim que se pronuncia. E ela começa a ficar curiosa, querendo saber quem é essa Hilde. E essas cartas chegando cada vez mais bilhetes, até mesmo algumas apostilas, né, comentando sobre filosofia para ela. E ela começa a buscar, a estudar e começa a ficar mais curiosa sobre esse assunto. De repente ela já conhece um professor também, chamado Amundsen, né, que esse professor começa a levar ela a esse mundo encantado, vamos por assim também, da filosofia. Ela começa a questionar já, até mesmo aquelas perguntas que talvez você já tenha feito, como eu sempre fiz, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e se estamos sozinhos nesse universo, e aquelas questões filosóficas que muitas das vezes não tem resposta, né? E esse livro aqui foi escrito pelo Jostein Gardner, né? Acho que aqui atrás tem uma foto dele aqui, né? E interessante que esse livro, quando ele começa a falar, o autor começa a escrever sobre esse livro, ele coloca também a questão de que sempre ele dá a impressão que ela, a Sofia, juntamente com mais um terceiro que surge na história, né?
além do professor, que ele envia essas cartas, essas correspondências para Sofia, e ela começa a perceber que tem alguém por trás, tem alguém, uma força maior comandando, tivesse contra ele, ou tivesse atrapalhando, ou até mesmo estivesse envolvendo eles dois nessa história. Né? É muito interessante. Esse livro aqui, não vou contar muito detalhe do livro, senão vou acabar estragando, como de vocês mesmos disseram, vou fazendo spoiler do livro, né? Uma curiosidade que eu achei também, se você não sabe, Sofia em grego significa sabedoria. Eu amo esse nome, eu já disse em outro vídeo, Sofia, eu acho lindo esse nome, né? Sofia. E essa menina vive com a mãe, né? O pai parece muito pouco, eu falo muito pouco sobre o pai, né? E, ela tinha uma vida normal, uma vida como toda jovem na sua idade tinha. Eu acho que na época de 1990, a mentalidade de uma jovem de 14, 15 anos, eu acredito que não é a mesma de hoje. Porque o mundo mudou, a informação mudou, né? Hoje uma criança bem menor tem uma mentalidade muito mais avançada que uma jovem hoje de 10, 12, 14 anos. Eu comparo isso por duas netinhas, né? Uma de 3 anos e outra de 13, 14, de 13 para 14 anos. Eu vejo a diferença de personalidade, diferença de reflexão, de pensamento, tudo isso por causa dessa mudança de transição que o mundo é que estamos vivendo hoje, né? E eu estava vendo uma entrevista dele, que ele deu na revista o do Jostein Gardner, na revista Veja, é, em 22 de agosto de 2010. Aí perguntaram sobre o livro que ele tinha escrevido, né, que ele tinha escrito, perdão, em que ele tinha escrito, e a tradução dele aqui no Brasil, o primeiro lançamento aqui no Brasil do livro de Sofia foi em 1995, né? Antes de eu ler esse livro aqui, eu já tinha lido esse livro dele também, que é O Dia do Coringa, que também retrata um pouco sobre filosofia, né? Um jeito mais complexo, um jeito mais é, difícil um pouco de entender. Eu acho que esse aqui foi um pouco mais leve, perto do O Dia do Coringa, porque ele é um livro mais destinado para criança mesmo, para adolescente, né? Então nessa entrevista, né, ele disse que passava 3 meses, ele passou 3 meses seguidos para escrever esse livro. E conforme para ele se escrever, se inspirar nesse livro, ele começou a andar pelas matas, por florestas, por praças públicas, para ter inspirações. E quando a inspiração vinha, ele sentava, anotava e escrevia. E me parece que também que ele é um apaixonado pela natureza. Tanto é que ele fez um projeto depois que o livro dele ficou famoso, depois que ele vendeu muitos, né, desse livro, ele ficou conhecido através desse livro, né, O Mundo de Sofia. Ele acabou fazendo uma fundação Sofia, que através dessa fundação ele faz ajuda no meio ambiente, ecologia, essa coisa toda, né, sobre a natureza. E o entrevistador fez uma pergunta da seguinte forma: que mensagem você tenta passar para as pessoas? Eu vou ler para você a resposta dele, tá? Isso foi na revista Veja, que ele deu uma entrevista em 22 de agosto de 2010. E assim ele falou: que mensagem você. O autor perguntou: que mensagem você tenta passar para as pessoas? Quando eu tinha 11 anos, eu me lembro, acordei um dia com uma revolução na cabeça. Comecei a pensar como era estranho viver dentro do nosso universo. Compartilhei isso com meus pais e professores e eles não entenderam. Parecia normal para eles e eu fiquei irritado. Então prometi a mim mesmo nunca me acostumar com o mundo e nunca deixar que a vida se tornasse um hábito. Esta experiência eu venho mantendo ao longo de toda a minha vida e é ela que eu tento comunicar às pessoas a magia da existência. Interessante essa colocação dele, né? De não aceitar, não ficar sempre assim, aceitar tudo que as pessoas dizem, mas sim questionar, perguntar, buscar uma resposta, né? Assim, eu acho que eu penso da mesma forma também. Se você hoje a mídia, né, ela impõe sobre você uma ideia, uma visão de algo,
Se você, e é a maioria, né, 90%, vamos por assim, que acaba aceitando isso e acaba não questionando e acaba achando que tudo que é colocado aí, imposto ali, é uma verdade. E muitas das vezes não é. Na maioria das vezes não é, né? Tem algumas mídias manipuladoras por aí que ela coloca um texto ou coloca uma imagem e coloca uma verdade, né, para ela, para a mídia, e falando que aquilo ali é ponto, impondo sobre a pessoa aquela verdade. E as pessoas não buscam saber se é verdade ou não. É por isso que nosso país não investe em educação e cultura, né? Para que as pessoas continuem assim leigos, né, analfabetos, continuem ignorantes, né, em respeito aos assuntos que estão abordando. Você pode ver quando alguns políticos, por exemplo, não tem nada a ver com o assunto, mas vou acabar falando, já vou falar também. Quando eles vão falar na televisão, eles começam a explicar um assunto tentando se defender ou tentando explicar algo a respeito do que está acontecendo no momento. Eles falam. E se você for perguntar, por exemplo, para os seus pais ou para os seus avós que estão assistindo ali, olhando para a tela daquela TV, né? Se eles entenderam, eles não entenderam nada. Porque eles não explicam nada, né? E por assim vai. Eu acho que o mundo da leitura, você começa a questionar mais, começa a perguntar mais, não aceita qualquer coisa. Então eu recomendo você que leia esse livro, busque, não só nesse livro aqui, mas em outros livros também. Bom, as informações que eu vou passar para você sobre esse livro hoje é só isso, tá? Mas assim que tiver mais informações que eu possa lhe passar para você, vai ler, procura algum livro na sua biblioteca, procura, acho que na sua cidade, não sei se na sua cidade tem esse livro nas bibliotecas municipais, públicas, né? Aqui em Bauru tem uma biblioteca, não sei, faz muitos anos já que eu não frequento biblioteca aqui em Bauru, eu moro aqui na cidade de Bauru, mas tem alguns lugares que você pode, através de sebos, né, através de sites, é, espaço literário, algum lugar por aí, na estante virtual, você pode comprar mais barato. Algumas editoras também fornecem preços acessíveis para você hoje, tá bom? Obrigado por esse momento. E continue aí dando um joinha para mim, continue compartilhando meus vídeos, continue comentando. O seu comentário é muito importante para mim também, tá? Avisa o pessoal dos seus amigos, você que já me conhece aí, né? Convive comigo também, né? Me diz aí o que você achou do vídeo, né? Dê mais algumas informações para mim. Você pode fazer críticas construtivas, né? Críticas que podem me ajudar a melhorar mais esse vídeo para você também, tá bom? Estou aqui à sua disposição para a gente conversar mais sobre mais esse mundo maravilhoso que é o mundo da leitura, tá bom? Muito obrigado, até mais.